galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Esta é a nossa aula de número 25. Vamos falar hoje, pessoal, sobre as médias aritméticas, beleza? E as médias aritméticas ponderadas. Professor, o que é isso? Tá? Muito simples, pessoal. Quando nós falamos em média aritmética, está muito relacionado a quando o professor vai tirar as médias dos alunos em seus diários, tá? Geralmente, nós dividimos os períodos por bimestres. Então, nós temos o primeiro e o segundo bimestre, tá? Nós temos a primeira e a segunda nota do primeiro bimestre, a terceira e a quarta nota do segundo bimestre, a quinta e a sexta nota do terceiro bimestre, e no finalzinho do ano nós temos as primeira e segunda nota do quarto bimestre. Então, um bimestre tem 2 meses, então eu vou somar as duas notas e dividir por 2. Se eu quiser calcular a média do trimestre, eu vou somar as notas dos 3 meses e dividir por 3. Se eu quiser calcular a média do quadrimestre, que no caso, se são 4 notas, nós chamamos até o meio do ano de semestre. A nota do semestre, ela só tem 4 notas, então eu vou somar as 4 notas e dividir por 4, tá? A outra média aritmética, a outra média que nós vamos trabalhar é a média ponderada. Mas, no momento, vamos até essa. Beleza? Então, um exemplo bem simples aqui que nós temos é a ideia de média aritmética, tá? Posteriormente, falamos sobre a média ponderada. Em uma competição de ginástica, Clara obteve as seguintes notas. Então, no salto sobre o cavalo, ela teve nota 5. Na trave, ela teve nota 8. E no solo ela teve nota 5. A pergunta é: qual é a média das notas de Clara na competição? Então, como ela teve 3 notas, nós vamos somar a primeira, que foi 5, mais a segunda 8, mais a terceira 5. Somando tudo, deu 18. Eu estou dividindo por 3, por quê? Porque são 3 notas. Se fossem 4 notas, eu dividiria por 4. Beleza? Então, eu fecho a minha ideia dessa forma. A média aritmética é a soma das parcelas, 5 mais 8 mais 3, dividido por 3, que é o número de parcelas. Então, a média aritmética vai ser 18 dividido por 3. E a média vai ser 6. Beleza? Essa é a média. Uma compensando a outra e mantendo o equilíbrio, tá bom? Então, o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte. Seguramente, a média aritmética de N números representa a soma de todos eles dividido pela quantidade deles. Se a quantidade são 3, então eu vou dividir por 3. Se a quantidade for 5, eu vou dividir por 5, mas eu vou somar primeiro, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, podemos falar sobre a média ponderada, porque a média aritmética é muito simples. Então, veja o que acontece agora. Agora, considere que os juízes atribuíram pesos para cada nota, tá? Então, para a nota de salto sobre o cavalo, atribuiu o peso 3. Para a nota na trave, peso 2. E no solo, peso 5. Nós podemos dizer que o peso 5 é maior. Quanto maior o peso, melhorará mais ainda a sua nota, tá? A questão do peso é um requisito com propósito de incentivo para que ele se dedique mais. Percebemos também
que a modalidade no solo tem peso maior. Isso quer dizer o quê? Que ela tem maior relevância. O que foi que aconteceu aqui? Sobre o cavalo, tirou nota 5, e nós temos aqui 5 vezes 3, que é o peso. Na trave, a nota foi 8, nós temos 2 vezes 8. Então, 3 vezes 5, 2 vezes 8, e foi o peso. E a outra nós temos 5 vezes 5. Peso 5, nota 5, e eu dividi por 3, mais 2, mais 5. E o que é o 3, o 2 e o 5? São os pesos. Então, o que acontece? Eu somei, porém, é uma soma de produtos das notas pelos seus respectivos pesos. Então, eu posso definir média aritmética ponderada é a razão entre a soma das parcelas multiplicadas pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma de seus pesos, tá? Média ponderada. Olha aí, pessoal. A primeira nota foi 5, multipliquei pelo peso 3. A segunda nota foi 8, multipliquei pelo peso 2. E a terceira nota foi 5, multipliquei pelo peso 5. Dividi por 3, mais 5, mais 2. Porque são os seus respectivos pesos. Então, a média ponderada vai ser 15 mais 16 mais 25 sobre 10. Média ponderada vai dar 56 dividido por 10. Nota da nossa amiga, 5,6. Beleza? Muito bem. Essa foi a média ponderada. Então, é bem simples. Nós temos aqui um argumento. Dizemos que 5,6 é a média aritmética ponderada de 5, 8 e 5, aos quais atribuímos os pesos 3, 2 e 5. Beleza? Muito bem. Então, eu posso finalizar essa parte falando o seguinte: a média aritmética ponderada, a média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculada, olha só, pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos. Beleza? Muito bem. Agora nós podemos fazer uma pequena atividade, ok? Vamos trabalhar hoje só as médias aritméticas e médias aritméticas ponderadas. A nossa primeira questão, tá? A nossa primeira questão diz o seguinte: considere os seguintes números. Qual é a média aritmética desses números? Média aritmética. O que nós sabemos sobre a média aritmética? A média aritmética é a soma das parcelas. 32 menos 53 menos 45, mais 25, mais 60, dividido. Quantas parcelas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso dividido por 5. Então, a média aritmética vai ser o seguinte: 32 mais 53 dá menos 85. 45 menos 45 mais 20 dá menos 45 mais 20 dá menos 20. Mais 60. Tudo isso dividido por 5. Média aritmética vai ser menos 85 menos 20 vai dar menos
105 mais 60. Beleza? Tudo isso dividido por 5. A média aritmética, 105 menos 60 dá menos 45. Dividido por 5, eu finalizo com menos 9. Beleza? Então, a nossa média aqui é menos 9. Questão 2. Um pediatra anotou as alturas de 6 meninas de mesma idade, medidas em seu consultório. 125, 127, 130. Qual é a média das alturas dessas 6 meninas? Então, como nós sabemos, a média é a soma das parcelas dividido pelo número de parcelas. São quantas meninas? São 6. Então, eu vou dividir por 6. 125 mais 127 mais 130 mais 123 mais 131 mais 126. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meninas. Tudo isso dividido por 6. Beleza? Vamos somar aqui de 2 em 2. 125 mais 127 dá 252. Mais 130 mais 123 dá 253. 131 mais 126 dá 257. Tudo isso dividido por 6. Vamos continuar somando. A média em centímetros vai ser 252 mais 253 mais 257. Tá? Então, vai dar 505 mais 257 sobre 6. Para finalizar, vai dar 762. 762 dividido por 6. Então, 7 por 6 dá 1. 7 por 6 dá 1, sobra 1. 16 por 6 dá 2, sobram 4. 42 por 6 dá 7. Resposta final, 127, ou seja, 127 centímetros. Beleza? Muito bem, pessoal. Nós vamos agora para a próxima questão. O que nós vimos aqui foi que a soma das alturas das meninas em centímetro dividido pelo número de meninas deu uma média de exatamente 1,27 m. Beleza? Muito bem. Vamos então para a nossa questão 3. Que diz o seguinte. Caio e Luca foram classificados em um concurso. A tabela mostra os pontos obtidos por cada um deles em matemática e português e conhecimentos gerais. Pergunta: qual a média? Letra A. Qual a média? Vamos mudar aqui a cor para ficar mais claro. Qual a média de aproveitamento de Caio? Aí você diz, Caio é média do Caio. Então, Caio tirou 14, mais 16, mais 15. Dividido por quanto, pessoal? Média aritmética, dividido por 3. Então, a média vai ser 30, 45 dividido por 3. A média vai ser 45 dividido por 3, dá 15. Então, a média do Caio foi 15. Vamos agora para a média do Luca. A média do Luca
será 8 mais 16 mais 18, dividido por quanto? 3 parcelas, dividido por 3. Então, a média do Luca vai ser 8 e 6, 14, 24. 24 mais 18, 42. 42 dividido por 3 dá quanto? 42 dividido por 3 dá 14. Olha só. Muito próximas às médias, beleza? A letra B pergunta o seguinte: qual deles apresentou o melhor aproveitamento? Caio teve o melhor aproveitamento. Um pontinho a mais, mas teve o melhor aproveitamento. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Em uma lanchonete, a receita para os sucos são 8 copos de água mineral para 2 copos de sumo de groselha. Qual o custo de cada copo, sabendo que cada copo de água mineral custa 50 centavos e o de groselha custa 85. Então, nós temos aqui uma questão de média aritmética ponderada. Nós vamos pegar o valor, tá? A pergunta é: qual o custo de cada copo de suco? Beleza? Então, se eu pegar 8 copos de água e multiplicar por 50 centavos e somar com 2 copos de groselha e multiplicar por 85 centavos e dividir pelos seus respectivos pesos, tá? Que é 8 mais 2, nós vamos ter o seguinte: a média ponderada será 8 vezes 5, 40. Uma casa decimal, 4. 2 vezes 85, 1,7. Beleza? Tudo isso dividido por 10. Então, a média ponderada vai ser 4 mais 1, 5. 5,7 dividido por 10. Finalizamos a média ponderada dividindo 5,7 por 10, 0,57. Isso aqui representa o quê? Centavos. Cada copo de suco vai custar 57 centavos. O que aconteceu? Nós tínhamos necessários 8 copos de água mineral para adicionar a 2 copos de groselha. E a água mineral tem o seu preço, groselha tem o seu preço. Então, nós vamos multiplicar os seus valores e somar os resultados. Posteriormente, dividimos pelos seus respectivos pesos, que eram 8 copos e 2 copos. Beleza? Finalizando, então, com 57 centavos. Muito bem. Na nossa questão 5, diz o seguinte: em uma equipe de handebol é formada por 12 jogadores. 3 desses jogadores têm 20 anos. 2 têm 26 e 23, mais uma questão de média ponderada, em que nós vamos pegar e calcular a média dos jogadores. São um total de 12 jogadores, beleza? Então, eu vou dividir por 12. Nós temos aqui 3 jogadores de 20 anos. 3 vezes 20. 2 jogadores, 26. 2 vezes 26. Mais. E os demais, não, 4 jogadores. 4 jogadores têm 23. 4 vezes 23. Aqui diz que os demais
Os demais têm 21, 25 e 27. 21 mais 25 mais 27. Beleza? Então, seria um total de 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9, 10, 11, 12 jogadores. Então, eu vou dividir por 12. No caso, eu poderia dizer, professor, e quem são os pesos? 3 de 20, 2 de 26, 4 de 23, 1 de 21, 1 de 25 e 1 de 27. Que dá um total de 12. Então, transformando isso em números, 3 vezes 20, 60. 2 vezes 26, 52. 4 vezes 23. 4 vezes 23, 92. Mais quanto? Mais 21, mais 25, mais 27. 21 mais 25 dá 46, mais 27. Se nós somarmos tudo, nós vamos obter, tá? 60, 112, mais aqui 138, mais 27. Tudo isso dividido por 12. Beleza? Vamos continuar nossa continha. Média aritmética ponderada vai dar quanto aqui? 100. Vamos somar tudo, beleza? Somando tudo, nós temos 2 mais 7, 9. 1 mais 2, 3 mais 3. 2 mais 7, 9. 9 mais 8. 9 mais 8. Vamos lá. 2 mais 7, 9. 9 mais 8, 17. Bota 7, vai 1. 1, 2, 5, 7. 1, 2. 277 sobre 12. E aí nós podemos dividir 27 por 12, dá 2. 2 vezes 27. 2 vezes 12, 24, sobra 3. 2 vezes 12, 24, sobra 3. Nossa continha precisa dar exata. 3 vezes 20, 60, 52, 80, 92, 46 e 27. Vamos somar tudo. 6, 2, 4, 10, 17. Vai 1. 2, 3, 7, 16, 22, 27. 27 por 12 dá aproximadamente 23 anos de idade para cada um. Beleza? Muito bem, pessoal. Nós vamos agora finalizar a nossa aula e deixando o nosso muito obrigado. E nos vemos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, viu? E que continue, porque Deus está abençoando cada um. Meus amores, chegando por aqui a professora Vera Amorim. Aliás, oi Eli, tudo bem, meu querido? Olha o Eli aqui, gente. Professora Vera Amorim para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. E a nossa viagem hoje será na unidade 7, no capítulo 2, conteúdo Carta de Reclamação. Primeira coisa, pegue o seu passaporte para a nossa viagem começar. E começar de um modo bem produtivo, tá bom? Pegaram o passaporte? Aí sim, podemos começar a nossa viagem. Sobre a carta de reclamação. Meus amores,
A carta de reclamação, ela tem como objetivo, né, ela tem o objetivo de expressar um descontentamento em relação a um produto ou um serviço de uma empresa. Então, o nome dela já diz, né? Carta de reclamação. Se você vai escrever uma carta de reclamação, você vai demonstrar através desse documento a sua insatisfação, o seu descontentamento com algum produto ou algum serviço oferecido por uma empresa, tá bom? Então, assim, a carta de reclamação, ela vai informar, né, a um destinatário que tem poder de resolver a situação, ela vai informar o contexto que gerou esse descontentamento. Ou seja, a pessoa quando vai escrever, o leitor, né, que quando vai escrever, o leitor ou o cliente vai escrever uma carta de reclamação, é claro que ele vai dirigir para uma pessoa ou para as pessoas que podem resolver. Então ele direciona essa carta e ele vai explicando nessa carta o motivo que gerou a insatisfação ou descontentamento, tá bom? Estruturalmente, uma carta de reclamação, ela é composta de saudação, vocativo ao destinatário, tá? Na saudação, é isso que ela é. O desenvolvimento, a conclusão, a data e a assinatura do remetente. Só voltando à fala para você entender. Essa saudação é justamente o vocativo que é direcionado ao destinatário. Nós temos aqui um modelo, tá? Você pode observar, tá? Você vai observar aí o quê? A data, para quem foi dirigido e até lá explicando que é uma reclamação, tá? E no final a pessoa diz, né, coloca bem claro lá que está aguardando, né, aguardando uma iniciativa no sentido de resolver a situação. E logo mais embaixo se assina a carta. Claro, tem que assinar. Datar e assinar a carta fazem parte da estrutura, e uma estrutura que tem que ser fixa. Se você quer reclamar sobre alguma coisa para uma empresa, sobre um produto ou serviço, você tem que assinar. É importante, para que seja dada a seriedade que uma carta de reclamação requer, ok? No desenvolvimento da carta de reclamação, é necessário que o remetente, que pode ser você, que pode ser eu, que pode ser o Eli, que exprima de forma contundente. O que seria de forma contundente? De uma forma que não gere dúvidas, de uma forma precisa, tá? A sua reclamação. E também tem que ter a descrição dos fatos que comprovem a razão desse posicionamento, tá? É preciso que você prove, que você comprove o porquê de você estar reclamando sobre este produto ou serviço, além de eventuais consequências geradas pelo objeto da reclamação. Tudo isso aí no desenvolvimento, ok? Concluindo a carta com a cobrança de que os responsáveis solucionem o problema com sugestões de solução para o caso. Isso aqui é de extrema importância. Como assim, professora? Você compra um produto ou você paga por um serviço e você não ficou satisfeito e você percebeu, né, que o produto veio com uma falha, o serviço não lhe satisfez, você vai reclamar para a empresa. Essa reclamação, ela tem que ser acompanhada de comprovação, tá bom? Você tem que escrever de uma forma contundente, de uma forma precisa e objetiva, sabendo do que você fala e de uma forma que realmente mostre que você ficou insatisfeito, tá? Agora, quando você faz uma cobrança, quando você mostra que algo não lhe satisfez, não basta só reclamar. Na carta de reclamação, você pode, ao tempo em que você cobra por um serviço que não lhe satisfez, por um produto que não estava
ao alcance do que você esperava, que não lhe alcançou as expectativas, você dá soluções para resolver. Você coloca soluções. Não basta só dizer que não deu certo, mas como daria certo para você? De que maneira você acha que poderia ser feito o serviço para que lhe satisfizesse? Então, é importante que você coloque no final, você peça a solução, mas coloque também sugestões, não é? Porque aí você vai estar demonstrando que você quer trabalhar em parceria com a empresa e não apenas quer só, né, achincalhar com a empresa, tá bom? Até porque a carta de reclamação é um documento importante e sério, ok, meus amores? Meus amores, e ainda sobre a carta de reclamação, é importante que vocês saibam que as cartas de reclamação, elas podem ser dirigidas exclusivamente à empresa ou ser públicas, ok? Então, ou você que escreve uma carta de reclamação pode mandar para a empresa, ou de repente você pode publicar, tá? Para que todo mundo tenha conhecimento dessa carta de reclamação. As tipologias textuais dominantes, tá? Tanto na carta do leitor que vimos na aula passada, quanto na carta de reclamação, são a descritiva e a argumentativa. Por quê? Descritiva porque você tem que descrever aonde, como e por que o produto ou o serviço não lhe satisfez. E argumentativa por quê? Porque você vai colocar, tá, com argumentos embasados e convincentes todos os motivos que levaram você a não ficar satisfeito com o produto ou serviço apresentado pela empresa, tá? Nós temos aqui um modelo de carta de reclamação, tá? Nova Esperança, 20 de outubro de 2008, a direção da empresa Motorola. Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço atenciosamente Adriano Souza. Meus amores, vocês viram aqui um excelente modelo de carta de reclamação. E percebam que, data, tá, assinatura, foi direcionada a uma empresa especificamente. A pessoa usou argumentos bem precisos e embasados, colocou tudo, tá, tudo que aconteceu e reconheceu a seriedade da empresa. Você percebe aí, como eu falei há um pouco atrás, que a pessoa não é simplesmente reclamar, tá, como uma forma de achincalhar a empresa, mas uma forma de prestar um serviço à empresa, de dar uma informação ao tempo em que pede a solução do problema. Nesse caso aqui, o Adriano Souza reconhece a seriedade da empresa. Certamente a empresa vai resolveu, né, a situação do Adriano Souza. Então, um modelo muito bom de carta de reclamação que eu trouxe para você, ok? O que nós temos mais sobre a carta de reclamação? Gente, no dia a dia, um consumidor, que pode ser você, que pode ser eu, que pode ser o professor Eli, tá? Nós podemos nos deparar com defeitos em produtos recém-adquiridos ou com serviços insatisfatórios. E como é que nós vamos nos comportar em relação a isso? Nós temos o direito, sim, de, enquanto consumidores, exigir uma reparação,
tá? E uma das formas de se manifestar sobre essas questões, sobre estes problemas, é enviar uma carta de reclamação à empresa fornecedora ou a canais de reclamação ou órgãos governamentais. Nós temos aí inclusive o PROCON, né, como um exemplo desses órgãos, que são instrumentos disponíveis a quem pretende exigir seus direitos. Ou seja, não é só você reclamar e dizer que não deu certo, é você tomar as providências. E o primeiro passo, o mais correto, é você fazer, né, escrever uma carta de reclamação. Tá bom, meus amores? Que nós temos ainda sobre a carta de reclamação, que na carta de reclamação, o reclamante deve utilizar argumentos que justifiquem e sustentem a sua reclamação, tá? Ele deve apresentar o problema ocorrido de modo detalhado e preciso, apontando as falhas da empresa ou instituição que forneceu o produto ou o serviço. Mas apontar as falhas não quer dizer não é só criticar, não. Apontar como uma forma de buscar uma solução, tá? Já a empresa, ela deve responder aos argumentos do reclamante, tá? E espera-se que a empresa, solucione o problema apresentado. Esse é o objetivo da carta de reclamação, tá bom? Nós temos aí para você internalizar. O professor esqueceu de botar a página, mas você vai encontrar fácil, com certeza, de posse do seu livro. Então, são questões relacionadas à carta de reclamação. Eu separei essas, mas tem outras. Então, se você ler, tá, todas as questões, você vai ler estas 5 situações colocadas aqui e você vai responder A, B, C e D como uma forma de internalizar o que nós vimos sobre carta de reclamação, tá bom? E ainda nós temos a leitura. A nossa leitura você vai encontrar nas páginas 240 e 241, tá? Ela tem como título Valor das penalidades de cancelamento é quase o dobro do valor da compra. Então você vê aí, né, você já entende aí a partir desse título aí que muitas pessoas fazem a cancelar, né, nem buscam seus direitos, querem logo cancelar, compra, tudo. Bom, isso aí não deixa de ser, não é um prejuízo para as empresas. Talvez por isso o ideal seja que tanto os produtos ou os serviços sejam de primeira qualidade, para que não aconteçam esses prejuízos, nem para o consumidor e nem para as empresas, tá bom? Sugestão de atividades nós temos aí, preste atenção, páginas 242, 243, 244 e 245. Meus amores, muitas questões, todas envolvidas com a carta de reclamação. Talvez você encontre também nessas questões algo sobre a carta do leitor, mas como nós vimos na aula passada, não vai ser difícil para você resolver e assim internalizar os conhecimentos adquiridos hoje, tá bom? Só lembrando também que não deixemos de forma alguma de ficar de olho nos boxes, anote aí, tá? Páginas 243 e 244. São poucos, mas estão muito bem condicionados de forma bem condensada com o conteúdo visto hoje, que é carta de reclamação. Combinado que nós vamos ler? Ótimo! E, gente linda de Deus, eu estou ficando por aqui na certeza de que semana que vem nos encontramos novamente para a nossa viagem pela língua portuguesa. Só lembrando que a pandemia não acabou, portanto, vamos manter os cuidados necessários, ok? E juntos, com Deus, vamos vencer esta pandemia. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!